Olá, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Vou chamar agora a nossa convidada. Só um minuto. Olá, boa noite. Nós estamos chamando a nossa convidada agora, Carla Silva. Só mais uns minutinhos. Carla já deve entrar. Boa noite para quem está entrando. Nós estamos aguardando a Carla, nossa convidada de hoje. A Carla entrou. Olá, boa noite. Boa noite, Carla. Conseguimos. Nós estávamos aqui nos ajustes técnicos e deu tudo certo. Estamos iniciando mais uma live da profissão Seja Gestor de Resíduos, profissão Gestor de Resíduos. E hoje nós estamos com a nossa convidada Carla Silva, que vai falar conosco sobre manutenção offshore. Ela tem aí uma vasta experiência, né, um bom tempo trabalhando em manutenção offshore e vai poder compartilhar com a gente a sua experiência operacional e como acontece o gerenciamento de resíduos nessas unidades marítimas. Certo, Carla? Positivo, isso mesmo. Eu vou deixar você se apresentar, falar de você, da sua formação e da sua experiência, para a gente iniciar a nossa conversa. Tá, legal. Bem, primeiro eu quero agradecer ao convite, né? Em nome da Eva, a Eva me convidou. Fiquei muito lisonjeada com o convite. É um prazer conhecer você, Luciana. Espero que a gente tenha uma troca muito boa aí durante essa live. Bem, meu nome é Carla, né? Como você já citou. Eu sou formada técnica em mecânica, tenho graduação em engenharia de produção e estou concluindo a pós em engenharia de segurança do trabalho. Eu atuo na área offshore, direto e indiretamente já ao longo de 12 anos, com a unidade que tem 13 anos de construída, né? Então, tenho uma certa experiência na área de manutenção, tanto do lado da manutenção terceiro escalão, né? Que é a manutenção por empresas contratadas, quanto agora, que estou recentemente, 2 anos só, propriamente na operação. Então, eu conheço um pouquinho dos dois lados aí da manutenção e vou conseguir, isso assim, espero, né, compartilhar um pouco com vocês dessa experiência. Vai sim. Então, a Carla se apresentou, são 12 anos de experiência, né? E nós dividimos, assim, para poder ter essa conversa em duas etapas, essa sua experiência, né, Carla? Você falou que a sua primeira etapa você atuava no planejamento da manutenção, na construção e montagem, né? E aí, que atividades aconteciam na manutenção, o que você planejava para a construção e montagem nas unidades marítimas? Então, as principais atividades que executava a bordo eram atividades de caldeiraria, que 90% das atividades eram atividades de caldeiraria. Então, por exemplo, substituição de válvulas, substituição de tubulações, instalação de novos projetos. E aí a gente também atuava com
a manutenção corretiva em si, né? Para fazer algumas adequações de notas de falha provenientes da operação, falhas ou defeitos. E também a gente trabalhava com isolamento térmico, com revestimento, proteção passiva, instalação de mantas. Então, era uma série de atividades que faziam parte dessa atividade de manutenção, né? A gente atuava diretamente para as pessoas a bordo e a gente tem uma equipe contratada, né? De aproximadamente 70 pessoas atuando e eram os executivos da manutenção. E aí a gente trabalha com a fiscalização a bordo, né? A equipe, no meu caso, eu ficava no escritório, ficava na base trabalhando, suporte à equipe que estava a bordo. Certo. Então, nessa época, você, por 10 anos, né, um bom tempo, você atuou aí com planejamento, principalmente esquadriaria, soldagem, inspeção e esses outros cenários que você pontuou, né? E aí é bacana a gente entender que a manutenção, daqui a pouco ela vai falar esse segundo estágio aí, essa segunda etapa profissional, a manutenção ela é muito diversa, né? Então, para o gestor de resíduos, é importante saber quais são os processos de manutenção, porque cada processo vai gerar um tipo de resíduo diferente, né? Vai ter uma variação. Então, você falou também que na rotina há toda uma liberação da atividade para acontecer, os operadores liberam através das permissões de trabalho, correto? As atividades. E um ponto importante que você colocou, que sempre se inclui na permissão de trabalho, a limpeza e a organização da área após a atividade de manutenção, certo? Isso. Inclusive, é uma das regras de ouro, né, da Petrobras, e que cita exatamente a permissão para trabalho, né? E aí, nas permissões constam que, ao receber a área para iniciar o serviço e ao entregar a área para a operação, né, para retorno da operação, para a liberação daquela área ali, daquele serviço, é necessário que a equipe mantenha a área devidamente limpa e higienizada. É padrão. A equipe já é treinada, já é conscientizada sobre isso. Então, é algo que a gente faz com muito temor, assim, a bordo, sabe? A gente tem essa delicadeza, assim, em observar isso, até porque, assim, na hora que o operador precisa quitar aquele serviço, ele vai observar isso. Então, a equipe já sabe que terminou o serviço, é remover material. Claro que tem material que não é possível de recolher na hora. Por exemplo, substituir uma válvula, uma tubulação de 10, 12 polegadas, a equipe não consegue fazer a remoção disso sozinha. Precisa do auxílio do pessoal da carga, por exemplo, da movimentação de carga. Então, esse material fica, mas fica, por exemplo, fica isolado, fica condicionado sobre um pallet. Isso quando tudo consegue andar da melhor maneira, né? Então, às vezes a gente precisa de um apoio da equipe de movimentação de carga, mas a limpeza e a organização da área é algo que está presente em toda atividade que a gente realiza a bordo. Perfeito. E quais são os tipos de resíduos mais comuns gerados, né, nessas etapas de caldeiraria, soldagem, inspeção, essas atividades que você fazia programação? Então, na maior parte é sucata metálica. A grande massa é de sucata metálica. E aí a gente tem também, por exemplo, descarte de embalagens vazias. Embalagem de tinta, por exemplo. Tinta, solvente, juntas de papelão. Embalagem, por exemplo, de madeira que embarcou com material. Quando não embarca por container, né? Às vezes embarca. Ou dentro do container mesmo, né? Material acondicionado, por exemplo, em pallet. Então, a gente tem esse descarte também de material de madeira, né? Plástico, cintas plásticas. Certo. Então, você já falou de tintas, muita sucata metálica, juntas, papel, papelão, as embalagens vazias de alguns produtos, né, que são utilizados na manutenção.
você falou bastante do metal, e tem uma variação. E aí, como que funciona esse gerenciamento, esse descarte dos resíduos a bordo? Qual é a estrutura que é preparada, que é montada para as equipes de manutenção para realizar esse descarte? Então, a gente tem a bordo, distribuído a bordo em vários pontos da unidade, coletores para segregação de material. Então, por exemplo, a gente tem coletor para descarte de resíduos contaminados, com produtos químicos, por exemplo. Então, às vezes trapo, às vezes alguma embalagem. Se tiver contaminado com produto químico, é descartado ali. Tem o contentor de sucata metálica, por exemplo. E aí tem os que a gente já conhece, assim, na rotina, né? Papel, enfim, plástico. Então, tem essa segregação que acontece na área e tem a segregação maior, né, digamos assim, de reunião de todas as áreas, que é coordenada por um coordenador de embarcação. Então, assim, a unidade ela possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano ele fica sobre a coordenação da embarcação e eles são responsáveis por fazer esse embarque do material devidamente segregado. Então, desde a geração do resíduo a bordo até o descarte, o destino desse material, a embarcação é que controla tudo isso. Aí a gente tem alguns indicadores de monitoramento dessa segregação, né? Dessa correta destinação. Mas, assim, o final, quem acompanha é a embarcação. Perfeito. Então, assim, há toda uma estrutura para a segregação desses resíduos e há uma equipe grande que gera os resíduos, né? Eu até te fiz aquela pergunta, assim, qual a porcentagem, mais ou menos, de terceirizados, empresas contratadas ou pessoas contratadas, versus a equipe da própria empresa? Uhum. Tem muitos terceirizados? Muito. Nossa, então, por exemplo, como eu citei, né, nessa atividade que eu atuo durante 10 anos de construção e montagem, né, a gente tinha mais ou menos, assim, na média, 70 pessoas contratadas. Isso poderia variar até 80, 85, a depender também do momento da unidade, se tivesse alguma campanha ou não. Para duas pessoas da nossa gerência a bordo, fiscalizando. Assim, no geral da unidade, você tem uma proporção muito maior, né? Porque você tem poucas pessoas próprias para uma gama de pessoas terceirizadas prestando serviço para a gente a bordo. Então, assim, a hotelaria, né? O pessoal do refeitório, o pessoal do laboratório, a equipe de carga, a equipe que, de fato, serviços de manutenção, caldeiraria, elétrica, automação, enfim, são em grande parte contratados. Então, essa proporção, assim, ela é bem significativa. Certo. A gente tem uma pergunta aqui da Eva, que ela pergunta como funciona o treinamento para o descarte dos resíduos. A gente viu aí que um grande grupo é terceirizado, né? E como funciona esse treinamento para essa força de trabalho? Então, a gente tem conscientização da equipe a bordo, né? Então, falando de terceirizados. A gente, por exemplo, quando a gente chega na unidade, a gente faz uma reunião de briefing. E aí, nessa reunião, o GPLAT, né, o gerente que nos recebe, ou um técnico de segurança, muitas vezes, ele nos dá alguns pontos de conscientização sobre a coleta seletiva e sobre a segregação do material. Então, por exemplo, devem ser descartados corretamente o material. Isso é apresentado assim que você chega. Uma coisa que é muito importante que é falar dessa reunião é sobre, e aí a gente pode tratar mais a fundo na frente, é sobre o descarte de material em vaso sanitário, que é algo assim que pode parecer muito simples, né, a princípio, assim, a primeiro momento, poxa, embarquei agora, estou falando disso, mas é algo que, para o processo da unidade, causa muito transtorno. Então, é um item que, quando a gente chega a bordo, independente se é o seu primeiro embarque,
o 20º embarque, se você já embarcou em outras unidades, não importa. É um item que está presente sempre. Então, o treinamento tem essa conscientização a bordo e tem o treinamento das contratadas, que já é previsto em contrato. Então, a Petrobras, ela cita em todas as contratações que a empresa precisa seguir as 15 diretrizes de SMS. E aí, nessas diretrizes, consta, né, não só sobre saúde, meio ambiente, enfim. E aí está tudo citado, inclusive como deve ser a procedência em relação a isso. Então, os contratados, eles já vêm com esse treinamento. Perfeito, é uma etapa muito importante, né? Porque, pelo que você citou, são muitos tipos de resíduo. E, por exemplo, se a gente mistura um papel, um plástico com óleo, com um produto químico, se a gente utiliza um papelão para aparar uma peça que tem uma contaminação de óleo, esse resíduo já deixa de ser um resíduo não perigoso e passa a ser um resíduo ali perigoso, né? Então, essa orientação, esse detalhamento em relação ao descarte é super importante, né? Até porque você falou das metas que vocês possuem em relação a descarte. Sim. Você tem os indicadores, né? Indicadores são por área. E aí quais são assim esses indicadores? O que eles reforçam em relação a essa característica do gerenciamento de resíduos de cada área? Então, a fundo, eu conheço o detalhamento, né, dos indicadores, mas o desdobramento deles, que é aquilo que, querendo ou não, a gente se envolve, é justamente isso, é de fazer a coleta de forma correta, é de acumular o menos possível a bordo. Então, a gente até conversou que a gente tem o padrão, ele cita os 3 R, né? O reuso, a reciclagem e o reaproveitamento. O reaproveitamento. Isso. E aí, assim, uma situação que a bordo nem sempre a gente consegue atuar diretamente, por exemplo, nesses 3R. Por quê? Devido ao alto risco das atividades a bordo, a gente não pode, por exemplo, remover esses parafusos aqui e vou reaproveitar em outro serviço, eu vou reaproveitar aqui. É algo que agrega um risco tão alto que a gente não pode simplesmente tomar essa decisão. Então, assim, não são todos os materiais que a gente consegue ir nessa linha de reusar ou reciclar, mas a gente faz as inspeções a bordo, o que a gente consegue utilizar, a gente faz. Mas aí, sobre os indicadores, então, assim, o desmembramento disso é justamente essa prática do dia a dia. Então, por exemplo, é o descarte de material orgânico, tanto no refeitório quanto nas salas. Tem também o descarte das máscaras, né? Então, colocaram coletores específicos para máscaras. A gente tem coletor, por exemplo, para bateria, para lâmpadas, para gilete de uso, aerosol. Então, existe essa segregação bem minuciosa a bordo e é algo que é controlado, é pesado na hora do descarte. E aí tem uma gerência de SMS, que é uma gerência que atende a toda a empresa, que faz o controle exatamente disso. Perfeito. Até porque é uma série de regras também para atendimento às notas técnicas do IBAMA relacionadas à própria otimização da reciclagem, das tecnologias ambientalmente mais adequadas, né? Então, há metas relacionadas realmente à reciclagem e essa segregação, como você falou, se gera bateria, se gera aerosol e são destinações totalmente diferentes. Então, essa etapa inicial, que é a segregação, ela é muito importante que o gerador, né, quem está na operação, perceba que há essa diferença e atenda realmente aí a esse descarte bem separadinho, né? Enfim, que aplique os procedimentos que a empresa determinou.
Um ponto interessante que você citou foi sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, é uma etapa de implementação do plano treinar a força de trabalho para que, na prática, o gerenciamento de resíduos comece ali já, né, no momento da geração, né? Nessa correta segregação dos resíduos. E a gente falou de uma ação que é interessante, é bem pertinente à manutenção, e que acontece quando vocês têm alguns equipamentos que vocês conseguem, de certa forma, minimizar a geração de resíduos, né? Que é uma prática que vocês têm de mandar alguns materiais para as oficinas, né? Fala um pouquinho para a gente como que funciona essa situação. Isso, então, como exemplo dessa reutilização, né? A gente tem constantemente, assim, a remoção de válvulas, né, para substituição, válvulas que estão trocadas, ou que o acionamento não funciona mais, enfim. E aí é prática, e isso tem ficado cada vez mais forte, principalmente nos últimos 2 anos para cá, que a gente desembarque esse material para testagem e manutenção. Havendo possibilidade de reuso, esse material é disponibilizado em um estoque e qualquer outra área da empresa consegue coletar esse material para uso. Então, assim, é uma prática muito importante, muito boa e valiosa, assim, porque senão esse material iria para sucata, né? Como sucata metálica e ia ser gerado apenas como metal, né? E não como reuso. Sim. E aí, assim, evita que a gente tenha gasto de aquisição de nova peça, que a gente sabe que as aquisições são de valores altos, assim. A gente consegue disponibilizar o material para uma outra unidade que esteja precisando, ou até para a gente mesmo, um tempo mais rápido, porque o processo de suprimento também não é tão ágil assim como a gente gostaria, né? Até por causa da burocracia mesmo, contratual e tal, dos prazos de fornecedores. Então, é uma prática, é um exemplo de uma prática que dá muito certo e que dá muito certo para o meio ambiente também, né? Contribui Certamente, da maneira. com certeza. Não, é importante essa recuperação, né? Fazer com que peças, materiais, muitas vezes formado por metal, sejam descartados, né, indevidamente, ou seja, eles podem ainda ser utilizados. E aí é bacana essa prática dele passar pela oficina, reparar, recondicionar e, se ele estiver ok para a operação, obviamente, aí ele vai ficar disponibilizado como se fosse também um almoxarifado, né? Que não só a unidade que gerou, mas outras unidades podem dispor aí desse material. Então, é uma prática bacana, porque a manutenção acaba contribuindo, né, para o meio ambiente. E minimizando aí a geração dos resíduos. E aí a gente falou um pouquinho dessa sua primeira etapa profissional, que era na construção e montagem, né? Já tem algumas perguntas, tá? A gente vai responder aí as perguntas, tá aqui na cronologia dos nossos assuntos. Que agora a Carla vai falar um pouquinho sobre essa segunda etapa da manutenção que ela está atuando, que agora já é a bordo mesmo, né, Carla? E aí, fala pra gente, você está agora atendendo a operação e você citou que tem as manutenções. A equipe de manutenção se divide em manutenções não elétricas, elétricas e a equipe de automação e instrumentação. Hoje você está na manutenção não elétrica, né? Isso mesmo. Passa um pouquinho para a gente todos esses serviços que essa equipe presta para a unidade marítima. Então, a gente tem a bordo 3 coordenações, né? Que é a coordenação de embarcação. Então, é a coordenação que trata toda essa parte do convés, de lastro da unidade, entre outras infinitas atribuições. A gente tem a coordenação de produção, que aí já é a coordenação responsável pela extração e tratamento do petróleo, né? Até que a gente envie para as outras unidades. E a gente tem a coordenação de manutenção. A coordenação de manutenção, ela é responsável por alguns sistemas da unidade, né?
E aí a gente tem, por exemplo, ar comprimido, sistema de vácuo, esgoto sanitário, diesel, suprimento de gás inerte, hipoclorito, ventilação e ar-condicionado, fica tudo com a manutenção. E aí, dentro da manutenção, como a gente tem vários sistemas para operar, a gente tem, né, como você falou, as facilidades não elétricas, que é bem isso, tudo que não é elétrico fica com essa equipe, né, que é a equipe que eu faço parte hoje, e tem a equipe de facilidades elétricas, tem a equipe de automação e instrumentação. E aí, a gente trata, por exemplo, do sistema de sewage, que é esgoto sanitário. E aí, no sistema, a gente gera resíduos que são descartados, são tratados e descartados. O sistema de diesel também é aproveitado o máximo possível, mas a gente sempre tem aquela borra que também precisa ser descartada. Então, tempos em tempos, ela é descartada. E aí, isso acontece em alguns sistemas. Vários dos sistemas que a gente opera são circuitos fechados. Então, por exemplo, água quente para processo. É um circuito fechado que eu tenho, sim, alguns pontos de vazamento, né, que são tratados ali durante a rotina da unidade, mas que, por exemplo, eles não contaminam nenhuma outra área, por exemplo. Nesse caso, é um vazamento só da água mesmo, né? Do fluido que está passando nessa tubulação. Isso. Neste caso específico da água quente. Isso. E aí, assim, demandas da manutenção, né? São demandas de rotina. Então, a gente tem planos de detectivas, preventivas, que são executadas ao longo de todo o período. Elas são planejadas e aí o operador recebe e cumpre aquilo lá. Tem as manobras operacionais que a gente precisa fazer. Pequenas intervenções, então, por exemplo, substituição de filtros, substituição de válvulas, a gente retira válvulas para calibração, por exemplo. E aí são válvulas de pequenos diâmetros, porque a equipe que faz a manutenção de segundo escalão é que cuida das maiores, né? Porque tem uma equipe reforçada, enfim. Motor dos mais diversos equipamentos, a equipe também atua. A gente tem uma equipe de mecânicos também, né, que trabalha com a gente. Então, e aí a gente faz também a liberação de serviços, né? Como você já tinha citado, é uma das demandas que mais prendem, digamos assim, a atenção do operador, né? Porque é onde, de fato, existem pessoas trabalhando na área para cumprir aquele serviço. Então, assim, a gente cuida do meio ambiente, mas a gente está lá também para cuidar da integridade da unidade e das pessoas, né? Então, Sim. é uma das demandas mais críticas, assim, de acompanhamento do nosso dia a dia lá. Então, eu estou há pouco tempo, né? Há 2 anos na atividade e passei um período acompanhando o planejamento de campanha de manutenção. Então, assim, de fato, na atividade, eu cumpri poucos embarques, mas já deu para ver algumas práticas que acontecem na manutenção offshore. Perfeito. E aí, então, vocês atuam, você passa a ventilação, ar-condicionado, gera um resíduo bem específico, né? Como que funciona essa parte lá, gente? Você passou que tem uma equipe específica para cuidar de ventilação e ar-condicionado. Tem, então, a gente tem uma equipe que cuida do sistema de ar-condicionado, ficam todos ocupados da manutenção. Então, a gente fica concentrado na oficina e aí, conforme o planejamento do serviço, naquele dia, as pessoas pegam suas liberações de serviço e vão atuar. E aí, por exemplo, essa pessoa que atua com ventilação e ar-condicionado, ela atua também na frigorífica, por exemplo. É uma pessoa que é especializada em refrigeração. Permutadores do sistema de resfriamento. Essa pessoa também atua, água gelada. Tem algumas pessoas que atuam na nossa equipe, que são contratadas, mas que são especialistas em demandas específicas. Por exemplo, algumas manutenções no guindaste. O que a gente faz? A gente tem um mecânico de guindaste que executa as atividades e aí a gente supervisiona.
entende? Perfeito. Nessa etapa aí da equipe que verifica a ventilação, ar-condicionado, ele acaba tendo contato com cilindros de gases refrigerantes vazios e muitas vezes entra a necessidade da própria coleta dos gases refrigerantes, né? E aí a gente sabe que o descarte de gases refrigerantes precisa ser também tratado de forma especial, né? Ar-condicionado, a equipe precisa ser também orientada, treinada para poder acondicionar esses gases nos cilindros e fazer o desembarque correto de forma separada, né? Para que esses gases sejam tratados corretamente, sejam destinados corretamente. De fato, eu trabalho há 11 anos também em gerenciamento de resíduos gerados offshore e é um resíduo corriqueiro o tratamento de resíduos de gases refrigerantes, eles chegam separados, são manifestados de forma correta, então esse aprisionamento, essa coleta dos gases, na etapa de manutenção, ela é super importante. E é importante ressaltar isso, e a gente está falando assim, de várias etapas de exemplo, vão ser exemplos, né? Porque a manutenção é realmente algo muito diverso. Então, acontecem muitas e muitas etapas. Mas para o gestor de resíduos é importante conhecer detalhes, porque esses detalhes vão fazer com que ele gerencie corretamente os resíduos que são gerados em cada processo, né? Fala para a gente um pouquinho sobre essa etapa do tratamento do esgoto sanitário, que também é uma etapa que a sua equipe cuida. Uhum. Eu queria só voltar um pouquinho na tua fala. Eu acho que é fundamental que as pessoas que atuam de maneira direta ou indiretamente com o setor offshore tenham a oportunidade, às vezes não se tem a oportunidade de conhecer, né? Mas conheceram a unidade offshore, estando nela, é um diferencial incrível. Assim, logo quando eu comecei a trabalhar com plataforma, eu acho que eu demorei assim, uns 3 meses para fazer o primeiro embarque. Mas é algo que quando você apenas lê sobre ou você vê fotos, você não tem noção da dimensão do que é uma unidade offshore. É assim, a gente tem unidades maiores e menores, a gente tem unidades de tipos diferentes, mas você conhecer uma unidade, nem que seja para passar poucas horas, faz uma diferença na sua vida profissional incrível. Assim, quem tiver a oportunidade, não perca a chance, porque faz uma diferença no seu dia a dia, no desenvolvimento do seu trabalho. Faz muita diferença. Sobre o sistema de sewage, né, nosso tratamento de esgoto sanitário. A gente tem uma unidade de tratamento de esgoto sanitário a bordo e a gente trata o efluente em duas composições, né, que são as águas cinzas e as águas negras. As águas cinzas são as águas da pia, são as águas da cozinha, mictório, são as águas cinzas. E as águas negras são todas as águas de vaso sanitário. Então, essas águas, elas são direcionadas para um sistema de vácuo para a unidade de tratamento, né? E, enfim, o efluente ele é tratado, ele é macerado, a gente coloca água de captação, né? Água do mar, e faz um tratamento nele em algumas células para a gente poder mitigar as bactérias que possam se proliferar ali, antes de fazer o descarte. Então, a gente tem a liberação de hidrogênio e a gente tem a liberação desse efluente que a gente já pode descartar no mar. A gente tem as medições, né, na área, e quando ele está no limite aceitável para o descarte, a gente descarta ele por gravidade mesmo, para o mar. Então, é um sistema, e a maioria dos nossos sistemas são assim, né? São redundantes. Então, assim, se eu tiver falha na máquina, por exemplo, eu consigo operar com a outra enquanto eu faço, mas o resíduo de esgoto sanitário é tratado dessa forma. Eles são agrupados em alguns tanques, passam por um tratamento
procedimento de eletrólise em algumas células e, posteriormente, eles são descartados. Perfeito. Bacana você falar da redundância, né? Então, é um projeto de engenharia, né, que já pensa na possibilidade tanto de manutenção, porque muitas vezes a gente pode precisar parar, né, algum equipamento para manutenção, quanto de falha, né? De forma que o tratamento não seja prejudicado para o lançamento desse efluente sanitário. Ainda mais que as condições de manutenção num ambiente offshore que fica a 120 quilômetros da costa não é fácil assim de fazer. Ainda mais quando você fala, por exemplo, de sistemas de segurança, como combate a incêndio, que também é uma área que a gente é responsável lá, ou então quando você fala do esgoto, assim, você imagina 200 pessoas a bordo em um sistema de esgoto inoperante, sem condições. Sim. E aí, voltando lá para aquela reunião do briefing que a gente conversou, um dos pontos que é falado é justamente o descarte indevido de materiais no vaso sanitário, né? Então, por exemplo, fio dental, papel higiênico, absorvente, são coisas assim que tampa de pasta de dente, assim, são coisas que de maneira alguma podem ser descartadas ali. Não é por não é por não é por bobagem, sabe? É porque isso vai parar no sistema e esse sistema pode ser afetado, pode ser obstruído, pode ser danificado por esses resíduos. Então, é uma coisa que sempre, sempre a gente bate na tecla lá a bordo, a liderança, na hora que a gente chega, principalmente pessoas novas, né, que não têm noção ainda da dimensão do trabalho que se tem para dirigir algo assim a bordo, né? Então, é uma informação que é passada exaustivamente. Sim. O tratamento, as unidades de tratamento, elas são, de fato, afetadas por pequenas ações, né? Então, assim, a etapa de treinamento em relação ao gerenciamento de resíduos, ao tratamento de efluentes, ela é primordial, ela é importante, porque também, imagina, descartes de produtos químicos em vasos sanitários ou em pias, isso também gera um impacto no tratamento, né? Então, essas orientações, essas limitações, essa conscientização, ela é muito importante para que o que foi planejado para o gerenciamento de resíduos e efluentes, ele seja efetivo, né? Seja alcançado. Então, você falou aí do tratamento dos efluentes sanitários, que é uma etapa bem interessante, né? Do processo. E assim, como que funcionam em relação aos pequenos vazamentos, né? Os vazamentos que acontecem na unidade marítima, para onde eles vão? Então, a gente tem vazamento, a gente pode ter vazamento em várias áreas, né, na unidade. Onde tiver conexão, a gente pode ter um vazamento. Então, por exemplo, os equipamentos, eles possuem contenção barreira física. Então, por exemplo, se eu tiver um vaso, que houve um vazamento no bocal ou um permutador ali, esse fluido, ele é direcionado através de um sistema de drenagem para tratamento. E aí vai depender se o fluido, a gente fala, né, se ele é oleoso ou não, para qual equipamento ele vai para ser tratado. E aí esse material, ele é, de certa forma, segregado, né? Porque, por exemplo, se for vazamento de água oleosa, a gente consegue, no processo, separar a água do óleo, né? E aí a gente tem vários indicadores para isso, tem análises laboratoriais diariamente para monitorar e controlar para esse descarte não ser desenfreado, assim, né? Não ser fora dos limites permitidos. Então, a gente tem essa contenção, essa barreira física instalada nos equipamentos. Mas, por exemplo, vazou numa tubulação que passa numa área elevada, numa determinada área da unidade, uma área aberta da unidade. Tubulação, né? Estão em todos os lugares. Então, a gente tem... Primeiro que a gente sempre tem gente na área e a gente tem muitos sensores, né? A gente tem muito sensor de pressão, de temperatura, enfim,
para a gente monitorar se há algum ponto. E aí, quando a equipe detecta que há algum possível ponto de vazamento, a gente já é acionado para ir na área e dar uma olhada. E aí, constatando que há, a gente faz manobras operacionais para fechar esse fluxo, né, para a gente mitigar esse risco do vazamento. E a gente também tem alguns kits que estão previstos no plano de gerenciamento de resíduos para conter esse vazamento. Assim, é raro, nesses anos que eu trabalho a bordo assim, que aconteça um vazamento para o mar. Eu já vi acontecer assim, mas eu não lembro de mais de uma vez, 2 vezes. Não lembro, assim. E aí a contenção, é mobilizado o barco, tem vários equipamentos para contenção e para remoção desse material. Então, por exemplo, se é na área, aí tem aquelas mantas absorventes, né? Tem alguns contentores que são instalados, a área é isolada. E aí esse material proveniente da limpeza, digamos assim, ele é descartado da forma que deve. Ele vai para o coletor correto. Então, Perfeito. tem essas duas formas assim, de conter o vazamento lá. Então, é uma série de barreiras, né? Prévias, kits, pessoal treinado, contenção, mas se ainda assim acontecer um vazamento, né, que extrapole a unidade marítima e alcance o mar, há também esse plano de emergência integrado para poder fazer essa remoção do material que vazou, né? E na parte de manutenção preventiva, a gente também tem uma geração de resíduos, né? Assim, filtros, que mais? Filtro, óleo que precisa ser trocado. Óleo, grada, EPI, né? Luva, por exemplo. Eu tenho uma luva para fazer alguma limpeza química em um permutador. Então, eu usei um produto químico, no final eu descarto aquela luva. Então, por exemplo, né, uma segregação lá de EPI também que eu fazer. Sucata metálica, trapo. Perfeito. A manutenção ela acaba gerando realmente uma grande quantidade de resíduos perigosos, né? Mas também de resíduos recicláveis, né? Que você falou do metal, que é o maior, é um grande volume, né? De resíduos gerados. A gente tem, por exemplo, na oficina mecânica, a gente tem um torno. Então, todo aquele resíduo da fabricação das peças, né? Tudo aquilo é devidamente segregado para desembarque. Certo. E a gente poderia falar, por exemplo, de alguma situação de um descarte indevido de resíduos? Ou de, por exemplo, uma peça que não era resíduo ou uma ferramenta e acabou sendo descartada indevidamente? Poderia. Infelizmente, poderia. A gente tem prática a bordo de fazer limpeza e arrumação da área. E, assim, conforme passa o tempo, a gente vê que tem mais programas que solicitam essas tarefas. E aí, assim, uma das falhas que a gente tem a bordo é a não identificação correta dos materiais. Então, por exemplo, às vezes, você tem alguns materiais, por exemplo, válvula. Eu vou falar válvula porque é um item assim, importante e que gera dúvidas a bordo na hora da segregação. E às vezes as pessoas precisam tomar decisão e elas tomam a decisão sem, infelizmente, ter muita certeza do que está fazendo, mas faz. Então, por exemplo, a gente já aconteceu algumas vezes do desembarque de válvulas que deveriam ser ainda aplicadas. Por quê? Porque você vê na área, às vezes a válvula passa um certo tempo e ela não está muito bem preservada quando embarca. Então, aquela válvula, aparentemente, né, visualmente, ela não está adequada para uso. Mas... E aí, na hora a gente precisa fazer a arrumação da área. Precisa descartar os materiais. Tem muito material a bordo.
E aí, às vezes, acontece desse desembarque indevido. Válvulas, às vezes pequenas tubulações. Então, assim, cada executante a bordo é responsável pelo seu material. Mas como a gente tem muito material, o volume de material de aplicação é muito grande, nem sempre um almoxarifado, e também por causa do tamanho das peças, né? Nem sempre o almoxarifado comporta isso. Então, a gente tem algumas áreas da unidade onde é feito esse acondicionamento do material. E aí, por vezes, já aconteceu desse desembarque indevido. E aí gera um transtorno, porque quando você vai executar o serviço, que você vai conferir o material para ver se está tudo pronto antes de iniciar, o material não está, e tem que reembarcar. Enfim, já aconteceu, assim, na busca da boa prática, né, da melhoria da área, já aconteceu esse desembarque indevido. Eu já passei por essa situação. O cliente envia o resíduo para destinação e depois ele faz um contato. Nossa, vocês identificaram uma ferramenta assim, ou uma peça assim, misturada com metal, por exemplo. E aí a gente procura, porque é algo que tem utilidade, né? Não era um descarte. Sim. Um outro ponto de atenção e cabe aquela questão do treinamento, da orientação mais detalhada, são resíduos, por exemplo, de transformadores a óleo, né, que podem ser, por exemplo, ter um PCB, ter alguma contaminação, e aí na hora de descartar, na hora da equipe de manutenção descartar, é importante sinalizar isso para a gestão, né? Para o responsável pelo gerenciamento de resíduos, porque aí esse resíduo vai passar por um descarte totalmente detalhado e bem mais específico. Então, é importante que o gestor, tanto o gestor de resíduos, né, oriente a equipe de manutenção, quanto haja uma comunicação da equipe de manutenção sobre esses pequenos detalhes, né? Ou uma peça de que tem refrigeração, um bebedouro, por exemplo. E aí ele é refrigerado, mas ele também tem placas eletrônicas, ele também tem gases refrigerantes, tem o cilindrinho ali do gás, e aí como vai fazer esse descarte? Então, saber destinar corretamente essas peças, esses materiais também é bem importante. E a Carla falou aqui para a gente das atividades não elétricas, citou alguns exemplos, né, do que eles controlam lá. E ainda tem instrumentação, que vai entrar uma série de válvulas e de sensores, né, e também a parte elétrica. Então, assim, a geração de resíduos da manutenção é muito diversa, e acho que é importante reforçar, nós já falamos, mas reforçamos que para o gestor de resíduos conhecer a fundo a operação, é importante que ele vá a campo, entenda o que está acontecendo, para ele saber, de fato, que vai precisar ser gerenciado, né? Carla, eu estou com algumas fotos aqui que você passou para a gente, para você falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Tá bom. Vou colocar aqui. Por favor. Então, aqui a gente tem uma montagem de andaime, né, numa tubulação. Fala aí para a gente um pouquinho. Isso. Na verdade, esse andaime foi montado na estrutura de um guindaste, né? Esse andaime ele estava aí para a gente executar serviços de pintura. E aí eu quis mostrar, acabei nem citando no início, que uma das atividades inclusive as duas atividades eu não citei, né? Falei de isolamento, revestimento, mas a equipe de manutenção do PCM, né? Eles fazem também pintura e montagem de andaime. Então, assim, para a gente ter noção, né? Eu não consegui uma foto mais afastada, mas, assim, essa é uma montagem de andaime na lança de um guindaste da plataforma. Certo. Bom, e que resíduos vão ser gerados aqui? Deve acontecer uma solda aqui? Não, na verdade, isso era serviço de pintura. Então, Pintura. Então vai ser rolo, restos de embalagem de tinta. isso. Material Perfeito. de aplicação, pincel, trincha, estopa, solvente, né? Perfeito.
E aqui? Ah, então, essa foto, interessante até eu ter encontrado essa foto hoje. É justamente o pessoal, a equipe de pintura, né? Eles usam esses contentores para descarte de material. E aí, na área próxima ao, ao paint shop, né? Eles nomearam os contentores para que não houvesse dúvida para descartar, porque os contentores são todos muito parecidos, né? Então, apesar do material descartado ser muito próximo, né? A categoria é a mesma ali, mas ainda assim segregam mais, né? Então, é como se você pegasse o contentor de plástico, descarte de plástico, e dissesse, aqui vai ser plástico de certo tipo e aqui vai ser um outro tipo de plástico. Então, a própria equipe contratada proativamente, né, fez a marcação para descartar o material ainda melhor segregado na área. Perfeito. Então, eles colocaram aqui, ó, eles foram. Aqui é uma foto de cima, né? Aí tem as tampas dos. Não sei se são tambores ou bombonas, dos Então, tambores, contentores. Tambores, e aí eles colocaram rolo e trincha, trapo usado, lata amassada, resíduo contaminado, então separaram direitinho por tipo, né, de resíduo, facilita aí também na hora de reduzir um pouquinho o volume, né? sim. Perfeito. E Inclusive, essa aqui? então, essa aqui é uma remoção de isolamento térmico para a execução de um serviço. Sim. Mas está próximo de alguns permutadores. E aí a gente precisou remover o isolamento da tubulação. E aí, assim, eu queria dar uma noção da quantidade de resíduo que pode ser gerado numa atividade, né? E assim, tem uma foto na sequência que é a instalação de uma manta de proteção passiva. E aí é exatamente essa. E aí a gente vê que a manta ela é toda configurada, né? Então a gente faz algumas parcerias com as empresas, a gente faz consultas para que a gente consiga reaproveitar ao máximo o material. Então, por exemplo, essa manta aí que está instalada, ela é costurada, é uma manta para proteção contra fogo, né? Mas a gente já tem tecnologia para ela ser instalada com os ilhares, assim, uns fechos metálicos que facilitam a instalação dela. Porque, assim, de vez em quando a gente precisa fazer manutenção, por exemplo, no atuador. E aí a gente remove essa manta, mas não é tão fácil para reinstalar. Então, quanto melhor essa montagem, mais fácil de a gente conseguir aproveitar o material, né? Que já não é o caso daquele isolamento térmico da foto anterior. Ele foi todo quebrado para poder ser feita a manutenção ali no trecho. E aí, Certo. por Então, exemplo, essa troca de material auxilia no aproveitamento, né, nesse por caso, mais tempo. nesse Sim, caso não foi bem uma troca, porque são aplicações diferentes, né? No primeiro caso, ele serviu ali para revestimento térmico, isolamento térmico, né? E nesse segundo caso é para proteção contra fogo. Mas, assim, as tecnologias, elas estão sendo solicitadas para que a gente consiga cada vez mais usar melhor e por mais tempo os materiais. perfeito. Muito interessante essa prática. Então, isso aqui está sendo substituído, né, por ilhóis para que ela possa ser removida e depois recolocada e E não precise ser descartada, né? da forma que ela está, a gente já consegue reinstalar. Mas existe uma dificuldade, até pelo peso. Normalmente essa manta é muito grande e aí fica difícil de reinstalar. Mas já existe, inclusive, às vezes a mesma empresa que fornece a manta costurada, ela já fornece com esse fecho metálico. É como um fechamento de pasta, por exemplo, assim, que você encaixa, sabe? Você trava uma travazinha, um fecho metálico, já existe, mas conforme a gente vai precisando
manter isso, é que a gente vai fazendo a substituição, a depender também da disponibilidade de contratação, né? Entendi. Aqui a gente tem alguns avisos, né? Alguma sinalização orientando a equipe, né? Preserve o meio ambiente, pratique coleta seletiva E e são o descarte de tinta. instalados pela contratada, né? Assim, é uma ação que o técnico de segurança lá que acompanha a equipe a bordo, junto com os supervisores, eles fazem essa divulgação, né, para a equipe. E aí acaba que toda a unidade se beneficia disso, né? Certamente. E aqui, Então, essas são tubulações que estão chegando na unidade, né? Embarcaram agora, apresentadas, revestidas. E aí eu queria mostrar só o condutor, né? Essa cesta metálica aí que embarca e que também embarca os materiais, né? Da mesma forma que ele está chegando novo aí, o que sai, que é removido da sucata, ele desembarca nesse tipo de condutor também. certo. Então ele fica disponível na área e conforme a manutenção vai gerando sucata, vai acondicionando. Isso. Então, por exemplo, nesse caso aí, provavelmente não era instalação de um trecho novo, era substituição de trecho. E aí, normalmente, a recomendação para troca desse trecho é por baixa espessura, ou por alguma contaminação de material. E aí, o material que vai ser instalado, né, ele vai ser instalado e o que é removido vai para descarte. Tá certo. E para a gente já ir finalizando, tem aqui acho que uma última foto. Esse aí é um exemplo, né, de vazamento em tubulação de água, sistema de resfriamento, água fria, vazando numa área sem contenção. Então, nesse caso aí, a gente aplica dispositivo, né, para contenção do vazamento, mas foi só para ilustrar aí que acontece vazamentos na área, né, onde tem para contenção. E aí a gente tem muitos drenos, né, na área, muitos drenos, e a gente tem campanhas de desobstrução desses drenos, porque, por exemplo, a gente tem serviço de pintura e às vezes a sujeira, né, a carepa ali, ela acaba parando nos ralos. Então, mesmo que a gente tenha sempre a limpeza da área, muitas vezes acontece desses drenos ficarem obstruídos, né? Tem as mobilizações para desobstrução desses drenos para que o sistema fique operacional e a gente não tenha problema aí na hora de precisar, né, que algum efluente seja evacuado aí, descartado. Essa é uma foto mais afastada, né, da unidade. Tinha uma unidade de manutenção acoplada a ela. E aí, para a gente ter noção, assim, da dimensão, né, da grandeza que é uma unidade offshore. Sim, é um mundo, né? Sim. Carla, a Ambicom quer agradecer a sua participação, você compartilhar essa vivência, essa experiência que é a manutenção offshore. Agradecer também a todo mundo que entrou na live, que está participando, fazendo perguntas. Esse conteúdo ele vai ficar disponível para que mais pessoas possam ter acesso e, enfim, ter essas informações, né, que você passou para a gente. E você quer passar para a gente algumas palavras finais? Eu quero agradecer. Agradecer a Ambicom, agradecer a você, a Eva, agradecer as pessoas que já passaram, né, nas diversas fases aí da minha caminhada para chegar aqui. Fico muito lisonjeada de ter sido convidada para dar uma palavrinha aqui da minha experiência, né, que não é tão vasta assim. A gente já consegue contribuir para esse tema. Fiquei muito feliz quando eu fiquei, na verdade, um pouco tensa, né, da responsabilidade. Eu sei que vocês são uma empresa de muita responsabilidade ambiental, né, e social. Então, para mim foi um peso, mas assim, vocês conseguiram me passar essa responsabilidade de
uma forma tão tranquila que fez valer a pena o convite. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, compartilhado um pouco a experiência com vocês. Desejo muito sucesso, muito sucesso. Espero poder assistir as demais lives. Achei muito interessante esse formato de várias áreas estarem compartilhando conhecimentos, né? Não é assim, são pessoas especialistas em meio que estão vindo falar aqui. Está compartilhando um pouco da nossa experiência profissional e aí vocês contribuem muito com a parte de tratamento ambiental, enfim, de cuidados, né, com o meio ambiente. A gente precisa muito da atenção do meio ambiente. A gente está vendo que as consequências já estão aparecendo, né? Então, por exemplo, eu sou recifense e o meu estado agora está numa situação calamitosa aí devido às chuvas. Então, a gente sabe que isso, na verdade, além de todo governamental que existe, é muito parte do maltrato que a gente ainda tem com a natureza, né? Então, é importante que cada vez mais empresas como a de vocês façam essa divulgação e mostrem, ó, em todas as áreas da nossa vida é possível cuidar bem do meio ambiente. Então, assim, fiquei muito feliz, muito obrigada, foi um prazer conhecer. Espero que eu consiga absorver muito mais conhecimento com vocês. Muitíssimo obrigada. Nós agradecemos também, Carla, você compartilhar essa experiência, como você falou, para quem está começando, né, todas essas informações operacionais do dia a dia, elas são importantes para que a pessoa entenda, enfim, qual é a realidade da geração do resíduo, né? Que vai ser um fator primordial para que um bom gerenciamento seja efetivado. O gerenciamento de resíduos offshore, a logística é muito complexa. Você mostrou ali um contentor de resíduos, né, uma cesta metálica que desembarca resíduos metálicos e há vários outros contentores. Na primeira foto nós vimos alguns tanques que estavam ali no ladinho, que também vão desembarcar resíduos líquidos. Então há todo o cuidado nesse transporte também do resíduo até a terra, né, esse transporte marítimo. Há um gerenciamento muito complexo em relação a toda a documentação dos resíduos gerados, enfim. Mas a primeira etapa lá é a da segregação, é do acondicionamento, para que também, quando chegar em terra, esse resíduo seja destinado corretamente, né? E aí você pode compartilhar com a gente várias etapas aí de manutenção que vão gerar resíduo e que vão precisar de uma atenção especial nesse momento da geração, nesse momento da concretização das manutenções. A gente agradece, a gente quer realmente levar quem está começando na área, ou quem quer de uma outra área e está migrando para a área ambiental, para a área de gerenciamento de resíduos, um pouquinho desses conhecimentos, né, práticos, para que a gente possa aplicar no dia a dia, como você falou, que cada vez mais a gente precisa fazer com que o que está escrito, que é legislação, o que é regra, seja efetivamente aplicado. Então, trocar com quem é da área é super importante para a gente alcançar isso. Então, assim, a Ambicom quer agradecer novamente a Carla, agradecer a todo mundo que participou, e a gente vai continuar nessa caminhada, né? Nós teremos mais lives da série Profissão Gestor de Resíduos para compartilhar com todos, enfim, informações reais, informações práticas que vão contribuir para o melhor gerenciamento dos resíduos aí que a gente tem na área industrial e em vários ramos. Tá certo? Então, um abraço para todos, uma boa noite. Nós tivemos aqui, só para a gente não deixar de falar, né? Essa conclusão aqui da Cristiane, ela falou, temos que incentivar mais bate-papos assim para contribuir ainda mais nessa segurança de processo. Então, que os processos sejam mais seguros e que todos nós estejamos atuando nas nossas áreas e contribuindo nas questões de saúde, de meio ambiente, de segurança, né, positivamente. Tá certo? Um abraço a todos. Um beijo, Carla.
e uma boa noite. Beijo. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.